E aí, boneco Ney na área, e eu estou aqui para contar uma nova história para vocês hoje. E aí, já colocaram um fone de ouvido? Não se esqueçam, enquanto papai e mamãe trabalham, boneco Ney conta uma história para vocês, e de fone de ouvido é muito mais legal. E hoje nós vamos aprender que para ajudar o próximo, nós não temos que escolher o próximo, temos que ajudar aqueles que Deus coloca à nossa frente. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um mendigo lá da rua que está ali pedindo para você ajudá-lo. E Deus nos ensina para não virarmos as costas e nem menosprezar essas pessoas que precisam de ajuda. Hoje nós vamos saber que a ajuda nem sempre vem de onde esperamos, e Deus pode nos surpreender com novas pessoas. E a parábola de hoje é a do bom samaritano. Vem comigo que essa história tá muito legal. Era uma vez um homem que caminhava solitário debaixo de um sol escaldante e um saco de viagem nas costas. A estrada de terra levantava poeira, sujava seus pés e desgastava suas sandálias. E o viajante solitário estava exposto não apenas ao calor daquele sol escaldante, mas também a salteadores que costumavam rondar o local. Ele ainda tinha muita estrada pela frente, de Jerusalém para Jericó, que era o seu destino final, mas caminhava em passos calmos e tranquilos para evitar um cansaço desnecessário. No caminho, a cada passo estaria cada vez mais perto, ele pensava. O viajante já sabia que estava num caminho perigoso e famoso pela presença dos salteadores, mas o calor estava tão alto que ele naquele dia pensou que os salteadores nem estariam por lá. Ele tinha planos de chegar antes do anoitecer, mas de repente surgiram entre as rochas os ladrões e não deu nem tempo. Saltaram sobre ele, socaram muito, nossa, doeu até em mim. Ai, 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 ai. E os bandidos não o pouparam e não ficaram satisfeitos, apenas em levar os seus pertences embora. E não demoraram a desferir golpes e chutes sobre ele. Quase desmaiado e de tanto ser esbofeteado por eles, ele ainda tinha fôlego ao menos para levantar os braços e pedir ajuda. E ele ficou lá caído e queimando pelo sol com a respiração fraca e totalmente sozinho e sem nada. Não demorou muito e ele ouviu passos pela estrada. Era um sacerdote da época muito bem alinhado com roupas de alto valor. O homem ferido estava lá caído e o sacerdote passou por ele, olhou e não fez nenhum caso dele e foi embora. O sacerdote não demonstrou nenhuma compaixão pelo pobre homem solitário e ferido. Virou o rosto, seguiu o seu caminho na estrada, sem nenhum peso de consciência. E algum tempo depois chegou um outro viajante, um levita, trabalhava no templo com músicas. Ele observou a cena enquanto tocava o seu instrumento. Ele ficou um pouco com medo. Será que os ladrões estariam por perto? Bom, ele continuou tocando, ensaiando a sua música e tocou também o seu caminho, sem deixar a melodia parar. O homem ferido permaneceu ali, perdendo sangue e ficando cada vez mais enfraquecido pelo sol escaldante. Os dois homens que passou por ele escolheram não ajudá-lo, infelizmente. Mas nem tudo está perdido. Surgiu um novo homem pela estrada e qualquer um poderia pensar que ele poderia ignorá-lo por ser samaritano. E samaritanos não se davam tão bem com os judeus, tinham rixas entre eles. Só uma pausinha na história porque eu preciso contar essa novidade. E eu ganhei um quarto novo e um setup novo. E também agora eu tenho camisetas personalizadas com a minha marca do boneco Ney. E tem também eco bags com várias frases que estão em produção. Mas na descrição aqui desse vídeo você consegue comprar o que está disponível já. Caneca, eco bag e camiseta. Valeu por ajudar esse canal para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Voltamos para a história agora. Fui! Ufa, finalmente apareceu alguém para socorrer o coitado do homem. E o coração do samaritano ficou cheio de compaixão e esqueceu as diferenças entre eles e também do perigo que estava correndo numa estrada cheia de salteadores que só ficavam à espreita aguardando qualquer distração dos viajantes no caminho. E o bom samaritano moveu o seu coração instantaneamente e não pensou duas vezes para tirar o azeite da bolsa e tudo que ele poderia fazer para ser útil para melhorar aquele coitado. Ele limpou as suas feridas, o enfaixou
e o sangue finalmente estava contido, e ele deu água para ele beber, mas viu que ele estava muito fraco para andar, e o colocou em seu próprio animal e o levou para um lugar seguro. Na beira da estrada, ele encontrou uma pousada bem simples, mas bem limpinha, e então ele pagou a estadia e procurou o dono da pousada, entregou moedas de prata e pediu para que cuidasse dele até ficar totalmente curado. E qualquer valor extra ele estaria disposto a pagar. A lição que podemos aprender com essa história é que as diferenças e rixas não devem nos atrapalhar a ajudar o próximo. O amor de Deus se manifesta através da compaixão e da bondade. Não escolhemos quem será ajudado por nós. Deus é quem escolhe por nós. E um dia, quem poderá precisar de ajuda pode ser eu ou vocês. E com certeza Deus também colocará em nosso caminho bons samaritanos que não escolhem quem ajudar e simplesmente ajudam. Eu sei que eu já pedi pra você dar aquele like pra mim, eu vou continuar pedindo porque eu sou um mendigo de likes, eu tô brincando, seja um bom samaritano aí, solta esse like pra gente e inscreva-se no meu canal. Até mais!